Eu tentei te ajudar, mas eu vi que não deu. Não, 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 não. Eu tentei te ajudar, mas eu vi que não deu. Não, 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 Entenda! E aí, cuida, miséria! Ixi, cara, Estados Unidos foi eliminado da Copa do Mundo, cara. Achei que eles iam pra final contra o Brasil. O Simpsons que falou. Parceiro, hoje o vídeo é... O quê? Hoje o vídeo é o quê, tropinha? React! E cara, hoje o vídeo é uma reação do canal Lips, que eu nunca havia reagido antes, que me recomendou esse vídeo dele, se eu não me engano tá recomendando milhares. Ele deve estar comprando o YouTube aí, ou ele tá comprando o algoritmo do hip hop, mas ele postou esse vídeo aqui. O trap está virando poluição sonora, e devido aí, né, aos meus acontecimentos no trap, que eu já fiz diversos vídeos esse ano, eu fiquei interessado, né, com esse título, porque tá muito chamativo. E não, eu não vim nesse vídeo aqui pra ficar denegrindo o trap ou falar que tá enjoativo, apesar que provavelmente eu irei falar durante o vídeo. Mas eu não vim com o intuito de só falar isso, eu vim também com o intuito de divulgar a Floresta de Xereca. Minha música nova tá aparecendo aqui, e essa que você ouviu no início do vídeo, provavelmente, vai ser lançada esse mês. Tô de volta aí, depois de 3 meses sem lançamento. Enfim, foda-se, ninguém liga. E bora ver esse vídeo aí. Bora, bora. Porra, pior que eu tô desantenado demais do trap, na moral. Normal, né, também? Até porque eu não tô mais inserido nessa cena. Eu não tô inserido mais em nenhuma cena musical. Fudeu. E gay. Ixi. Agora vai. Imagina colocar um rage pra alguém que nunca ouviu trap. É isso. Provavelmente a primeira reação seria: que barulho é esse? O mais curioso é que essa mesma reação acompanha o gênero desde o início. Até pra quem é do trap hoje em dia, né, já estranhou no início. Sempre que o rage dava um passo à frente, aparecia alguém dizendo que aquilo tinha passado dos limites. O rage nasceu como uma das vertentes mais energéticas e experimentais do trap moderno, tanto pela influência de artistas como Playboi Carti, Lil Uzi Vert, It, Drippy Head e claro, os produtores que são parte principal disso começaram a explorar muitos sintetizadores agressivos, melodias inspiradas em videogames e baterias pesadas. O estilo rapidamente conquistou uma nova geração de ouvintes, o que antes parecia apenas uma evolução natural do trap acabou se transformando em um movimento próprio, com uma identidade sonora impossível de confundir. Só que Parece um brasileiro cantando. claro, isso aí tem dois lados, né? Como acontece com praticamente todo o gênero musical, o rage não parou de evoluir. Pelo contrário, ele continua empurrando seus próprios limites. As produções ficaram mais distorcidas. O que esse cara tá alucinando, hein? Ele tá imaginando a mulher do Will Smith aqui, vestida de galáxia, que porra é essa? Os vocais mais caóticos, as mixagens mais agressivas e a busca por uma sonoridade única fez com que uma nova geração de artistas levasse essa estética pra um lugar que muita gente jamais imaginou que ia chegar. Hoje nomes como Osama She e vários outros representantes dessa nova fase dividem opiniões. Para alguns eles representam aquela evolução natural do rage, para outros o gênero cruza uma linha muito tênue. Gente, peraí. Tem Oxi, não, Para alguns peraí. eles representam aquela evolução natural do Copiou Fábio Godet? Na cara dura? Ah, é uma foice. A não ser que ele veio do Vale das Foices, né? Para outros, o gênero cruza uma linha muito tênue entre uma música pura e algo que pode ser chamado de perturbação sonora. Mas será que o rage realmente foi longe demais? Ou essa é exatamente a mesma história que todo gênero inovador enfrenta quando decide desafiar o que as pessoas consideram normal? É justamente essa transformação que eu também quero entender. Esse aqui é o Net Spend, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. Wake up, filthy. E o mais curioso é que isso não é novidade pra ninguém. It, Playboi Esse clipe é histórico. Carti, Lil Uzi, Drippy Head Depois desse clipe aqui, uns 30 mil artistas quiseram ficar igual o Yeti. e Isso só o no mais curioso Brasil. é que isso não é novidade pra ninguém. It, Playboi Carti, Lil Uzi, Drippy Head e vários outros artistas que ajudaram a popularizar essa estética também sofreram um hate absurdo quando começaram a experimentar som diferente do padrão. Sempre existiu aquela parcela de pessoas dizendo que aquilo não era música, que era só barulho, que o trap tava indo pra um caminho sem volta. Só que hoje a situação parece um pouco diferente. Eu acho que o Jerk também sofre isso aí, porque o Jerk tem muito grave, a ponto de que até eu que amo grave, às vezes fico incomodado, porque às vezes eu até fico, caralho, onde é que vai caber tanto grave em um dispositivo de áudio? Não é mais apenas um ou dois artistas quebrando padrões, existe uma geração inteira levando a sonoridade para extremos cada vez maiores. E um dos nomes que mais representa essa discussão atualmente é o She. Quem acompanha a carreira dele provavelmente percebeu que o som mudou bastante nos últimos tempos. Muita gente O She eu já ouvi, acho que 2 vezes, se eu não me engano, e foi ano passado, ano retrasado, quando ele lançou aquele clipe lá que até o Matuê
se inspirou na estética. Se diz que a distorção ficou exagerada, que as músicas estão cada vez mais difíceis de escutar e que ele acabou exagerando na busca por uma identidade própria. Ao mesmo tempo, se eu tivesse com 19 anos, eu ouviria isso aí. Na real, quando eu tinha 21 anos, 20, eu ainda ouvia esse tipo de trap, sabe? Porra, se vocês digitarem David Shawty e Youngster Jack, vocês vão ver os trap assim, só que de uma forma mais gay. É literalmente assim. Ao mesmo tempo, basta falar o nome dele que muito... Inclusive, esse trap tá parecendo os trap do David Shawty de 5 anos atrás. A gente lembra imediatamente de Resting Bass, um projeto que recebeu muitos elogios e que na minha opinião continua sendo insano até hoje. Recentemente ele lançou a Empty Clip e foi aí que a discussão voltou com força. Clipe Particularmente vazio. eu gostei bastante do projeto, dá pra perceber que existe uma mudança clara na direção sonora, com uma mixagem muito mais estourada e agressiva. Mas na minha visão ele ainda encontrou equilíbrio, continua sendo um som pesado, diferente, caótico, só que ainda é algo que eu consigo escutar e curtir sem problemas. estética. Não é o que fica saturado pra mim, que eu fico, meu Deus, não dá pra escutar isso aqui de jeito nenhum. O ponto é que enquanto pra alguns o Shane está dentro dos limites do rage, pra outros ele já começou a ultrapassar essa linha. E o mais interessante é que ele não é o caso mais extremo dessa nova geração. E tem um detalhe que eu acho muito foda nesse novo projeto do She, que algumas pessoas deixaram passar. Na faixa Los Santos dá pra perceber a forte influência do Chief Keef. É só você reparar no vocal dele, no jeito que ele tá cantando, a entrega que ele tá fazendo. É justamente o que Chief Keef fazia anos atrás, só que ele tá fazendo no rage. Muita gente até chegou a comentar essa coincidência. Eu acho isso muito foda porque reforça uma coisa que eu sempre falo. Pegando esses trechos específicos, realmente parece. Agora, se você for ouvir os dois, você vai falar, que porra tu tá falando? Eu acho isso muito foda porque reforça uma coisa que eu sempre falo. No trap tudo se conecta. Não importa se estamos falando de drill, rage, plug, jerk ou qualquer outra vertente. No fim das contas, os artistas sempre acabam se inspirando de algo que veio antes. Então acabam chegando à conclusão que tudo se copia, na verdade, nada é criado. Às vezes a inspiração aparece no beat, outras vezes na voz, na estética ou na forma de interpretar uma música. E é justamente por isso que eu não vejo essa nova geração como algo completamente desconectado do passado. Pelo contrário, ela está pegando referências de diferentes épocas do trap e levando tudo pra uma direção completamente nova. O resultado pode até soar estranho pra muita gente, mas quando você começa a reparar nesses detalhes, percebe que existe muito mais influência e construção por trás desse caos do que parece à primeira vista. E o She não foi o único a passar por isso. Um artista que também recebeu um hate absurdo quando começou a agarrar foi o Netspend. Era muito comum ver gente dizendo que ele era horrível, que o som não fazia sentido e que ele apresentava o pior momento do trap. Até hoje ainda existe. Pior que, cara, tem uns sons que eu faço que eu sinto parecer o Netspend um pouco, só que eu não sei se parece porque eu só ouvi uma música dele ou foi duas. Aí mesmo eu inclusive ouvi uma mês passado que recomendou aqui que eu gostei, que eu acho que é a mais famosa dele. Gostei assim, até a metade, porque depois eu pulei a música, então eu não sei se eu gostei. Mas ele tá inovando de alguma forma. E, cara, pelo que eu vi, do pouco que eu ouvi dele, ele faz um trap meio mais puxado pra eletrônica, sabe? E eu tô vendo um crescimento exponencial nesse subgênero que tá nascendo, o trap eletrônico. Que o trap já é eletrônico, mas enfim. Eu tô vendo um crescimento nesse nicho. E outros que fazem esse tipo é o Fake Mike, Fake Mink, que eu ouvi algumas e eu gostei. Aquela Fever dele tá famosinha pra caralho. Outras do Netspend também que estão famosas. E você vê que é um trap muito mais puxado pra eletrônica, com elementos da eletrônica. E eu, inclusive, talvez até faça um vídeo sobre isso aí, mas eu acho que esse é o próximo subgênero a estourar. Já tá estourando, na real. Enfim. Mas o Netspend, eu não consegui gostar muito das músicas dele, infelizmente. Eu não gostei muito na questão dos flows, eu achei muito parecido, sabe, com o que já existe. Que o som não fazia sentido e que ele apresentava o pior momento do trap. Até hoje ainda existe uma galera que pensa assim, mas conforme o tempo foi passando, muita gente também começou a entender melhor a proposta dele. E também com o Samação aconteceu algo parecido. Na minha opinião, ele é facilmente um dos melhores nomes dessa nova geração. O som dele continua sendo pesado, caótico e cheio de distorção. Mas tem um ponto, né? Existe uma estrutura que faz tudo funcionar. Mesmo sendo uma sonoridade diferente, eu consigo entender perfeitamente porque tanta gente gosta. Inclusive eu, tá? Eu acho absurdo os sons dele. Só que eu percebi que existe uma linha muito tênue nessa história. Parece que cada artista tenta levar o rage um pouco mais longe do que o anterior, até chegar em um ponto que a reação do público muda completamente. Cara, e pra mim, claro, um dos melhores exemplos disso é o Too Slime. O som dele é completamente estourado, extremamente distorcido e pesado ao extremo. É aquele tipo de artista que dificilmente gera uma reação neutra. Ou você acha aquilo genial, ou simplesmente não consegue escutar nem 30 segundos sem fechar a música.
Não é à toa que muita gente transforma ele em meme. Realmente, é um trap assim, eu não... Hoje em dia, eu não consigo ouvir mais, sinceramente. Eu ouvo trap ainda, muito até, mas assim eu não consigo, viado. Assim pra quem, sei lá, se você tem entre 14 e 20 anos, provavelmente você vai gostar. Não é à toa que muita gente transforma ele em meme justamente por causa dessa estética exagerada. E foi exatamente aí que eu comecei a pensar em uma coisa. Talvez a pergunta, quando o rage vira só barulho, talvez cada pessoa tenha um limite diferente sobre isso. No fim das contas, tudo depende do ouvido de quem tá escutando, e principalmente do que essa pessoa já tá acostumada a ouvir. Se você pegar um mano que só escuta drill e colocar a música do Tio Slime, a chance é enorme das pessoas achar aquilo completamente bizarro. Da mesma forma que anos atrás, muita gente também achou estranho o Playboy Carti e até o próprio Chief Keef, quando eles chegaram com propostas diferentes do comum. E talvez com certeza o maior exemplo disso seja o próprio Carti, né, quando chegou com Whole Lotta Red. A reação inicial foi extremamente dividida. Muita gente dizia que o álbum era exagerado, que os vocais pareciam um grito sem sentido, que aquilo nem parecia música. Na rede social era fácil encontrar pessoas chamando o álbum de um desastre, mas o tempo passou e tudo mudou, né, vocês sabem. Hoje boa parte das músicas que eram tratadas como barulho são consideradas clássicos por muitos fãs. Exatamente. Eu acho que praticamente todo artista da nova geração Muitas, inclusive, estouraram no TikTok, né, de uma forma mundial. são tratadas como A ponto de viralizar, as egueuzinhas de franja fazer os vídeos assim. barulho são consideradas clássicos por muitos fãs. Eu acho que praticamente todo artista da nova geração, os elementos que o cara criou naquela época, aquilo que parecia estranho acabou se tornando quase uma regra dentro do trap. E isso tem uma explicação bem interessante, por incrível que pareça. O nosso cérebro funciona muito por familiaridade. Quando escutamos um tipo de som pela primeira vez, principalmente se ele foge completamente do que estamos acostumados a ouvir, a tendência é rejeitar aquilo. Mas conforme a gente vai botando no repeat mais vezes, nosso ouvido começa a entender aquela linguagem. Tudo que parecia estranho, tipo algum adlib, o timbre e o vocal, começa a fazer sentido, e a gente passa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Talvez seja isso que esteja acontecendo com essa nova geração do rage. O que muita gente chama de barulho pode simplesmente ser uma sonoridade que nosso ouvido ainda não aprendeu a interpretar. Afinal, há poucos anos muita gente dizia exatamente a mesma coisa sobre o próprio Carti. Dito tudo isso, eu realmente acho que existe uma linha muito tênue nessa história. Eu mesmo escuto vários artistas dessa nova geração, tem sons que eu gosto pra caramba e outros que sinceramente eu acho praticamente inescutável. E tá tudo certo, não acho que existe uma resposta definitiva dizendo onde o rage deixa de ser música e vira só barulho, porque esse limite muda de pessoa pra pessoa. Mas ao mesmo tempo, existe artistas que trabalham com a sonoridade pesada, cheia de distorção do hard, do rage, mas que ainda consegue ser muito mais fácil de digerir. O Hit Amir é um bom exemplo disso, o próprio Playboy Carti também, e o Ken Carson principalmente no projeto mais recente dele. Ele mostra bem esse equilíbrio. Tem uma distorção ali, uma mixagem agressiva, uma energia absurda, mas na minha opinião continua sendo um som extremamente acessível dentro dessa proposta. Pra mim é daqueles álbuns que você coloca pra tocar e praticamente não tem nenhum skip. Inclusive eu quero fazer um vídeo falando exclusivamente sobre Experiment, porque eu acho que esse projeto merece uma análise separada. Ele mostra muito bem como dá pra inovar e empurrar os limites do rage sem necessariamente perder a musicalidade. Bom, gang, no fim das contas tudo isso se resume a gosto. Nunca vai existir um artista que agrade todo mundo, principalmente quando estamos falando de um gênero que vive justamente de quebrar padrões. Algumas sonoridades são muito mais fáceis de aceitar logo na primeira escutada, outras parecem uma verdadeira pedrada e exigem tempo, ou simplesmente nunca vão funcionar pra você. E eu acho que é exatamente isso que torna essa cena tão interessante. Cada ouvinte acaba encontrando seu próprio limite entre o caos e a música. E essa é a visão que eu quis passar, gang. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e eu vou trazer uns vídeos pesados aí. Desculpa pela demora, viu? Caralho, acabou do nada. Olha, se o Neymar... Deu os 8 minutos, aí pode acabar, né, safadinho? Cara, tu filosofou aqui no final, viu? Falou bonito. Miséria. Vou dar o botão aqui. Só não vou me inscrever no canal, mas eu vou dar o botão aí. E cara, falou bonito aí. E eu que sou de uma Eison. Pensei que tinha desconectado o microfone. Eu que sou de uma geração antiga do trap, né? Já, digamos assim, porque, porra, eu sou da geração 2017 e 2023, basicamente. Então, na minha época também surgiam coisas diferentes. Tudo era novo, né, na real, o trap era novo em si. Só que é porque eu tô falando isso aqui porque eu fui ler os comentários e, tipo, parece ser uma molecada muito nova aqui nos comentários, sabe? Parece ser realmente uma nova geração do trap que tá aqui, ó. Ó, o nome do cara é SWW 2008. Ou seja, é uma galera que tá nascendo ontem. Tá nascendo ontem. Enquanto a gente já tava... Enquanto a gente tava fazendo isso, esses moleques tava comendo mingau. Se bem que eu como mingau também hoje em dia, mas... Todo mundo come mingau. Enfim, cara, eu entendi aí, né, o tema do vídeo. E na real eu não acho que o trap tá virando poluição sonora, relativamente falando. Alguns estão, mas são minoria. Mas o trap não tá virando poluição sonora. Na real o trap tá virando repetitivo. Isso sim, esse é o verdadeiro problema. Pra mim, eu já venho falando isso, ó, há muito tempo. E cada vez mais se concretiza.
Infelizmente. Ou talvez não tenha mais tanto a descobrir em quesito de flows a se fazer no trap, não sei. Depende da criatividade do artista também, né? Enfim. Só que, cara, coisas estranhas sempre surgiram no trap. Antigamente surgia, hoje em dia surge, futuramente vai surgir. Na minha época era o que? Deco, Hyperpop, tava se iniciando. E vai surgindo. Conforme o tempo vai passando, sempre vai surgir. Assim como surgiu Deco, David Shawty, que eu citei. É um moleque que faz umas músicas esquisitas pra caralho. Eu fazia muita música, muito trap esquisito. Se você for procurar no meu canal de músicas de 4 anos atrás, exatamente, você vai achar a maior esquisitice do mundo. E que faz sentido. Toques celulares, enfim. E essa nova geração tá vindo esquisita e tá vindo bem pra quem gosta, né? Porque, como eu falei, o Netspend tá famosão e eu não gostei das músicas dele, mas a maioria gostou. E tá tudo bem. Não tá tudo bem porque o Brasil foi eliminado. Enfim, isso aí que não tá tudo bem. E não tá tudo bem completamente mesmo, de verdade, porque você não ouviu ainda. Floresta de Xereca. Olha aí, um indie, trap, rock, post-punk, reggae, funk. Pega, porra! Ouva! Tá aqui na minha janela. Aqui, ó. Ouva. Clique e ouva. Claro, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até aqui. E fui. Tchau. Cuida.